Salve galera, eu sou Alexandre Heck, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou barbeiro profissional há 8 anos, especialista em barbearia clássica com formação internacional. E esse aqui é o canal que a gente criou para espalhar um pouco mais de conteúdo sobre barbearia. A ideia desse canal é fornecer um curso online de barbearia grátis. Se você ainda não entendeu como é que funciona o nosso canal, qual a ideia dele, volta lá no início do nosso canal, nosso primeiro vídeo, tem explicadinho de forma bem resumida, bem sucinta e bem explicado qual a ideia e como vai funcionar. No vídeo de hoje, se você já chegou até aqui, você já viu a ideia de como trabalhar seus materiais, manutenção, limpeza, lubrificação. Você já viu como separar partes, áreas do cabelo para trabalhar. Você já viu qual a diferença de um corte com um ângulo reto, em horizontal, diagonal, vertical, qual a diferença entre esses cortes. Você já viu como cortar o topo do cabelo, qual a diferença entre os possíveis resultados desses cortes. E hoje você vai entender sobre Overdirection. O que é Overdirection, como funciona e quais as possibilidades. Então assiste o vídeo aí, que tá bem bacana. Então como fazer Overdirection? Aqui eu separei topo e lateral naquela separação de ferradura. Eu fiz meia ferradura aqui para a gente trabalhar só esse lado e mostrar para vocês. Se você ainda não sabe como fazer a separação, não sabe para que ela serve, não sabe o que ela separa, tem um vídeo específico sobre essa separação e sobre todas as separações que eu uso para fazer qualquer tipo de corte. Mas vamos para o Overdirection. Qual a ideia de Overdirection? A ideia de Overdirection é separar uma mecha, seja ela em qualquer lugar do cabelo. Nesse caso eu vou usar como exemplo a parte da frente, a parte frontal. Separei essa mecha. O que por lógica eu vou fazer? Se eu estou trabalhando com corte com tesoura, eu vou separar essa mecha e vou definir um corte. Seja ele qual for, um corte em que seja crescente ou não, enfim, definir um comprimento. A partir daqui começa a ideia de Overdirection. Qual que é essa ideia? Eu tenho duas opções. A opção primeira é de que todas as mechas vão vir até essa mecha, ou a opção de que essa mecha vai ser referência para a próxima, ou referência para um número X de próximas mechas. Não entendi, Alexandre, me explica melhor. Vamos lá, a primeira opção. Essa mecha vai ser referência apenas para a segunda. Eu tenho a opção de levar a minha segunda mecha até a primeira, ou levar a minha primeira mecha até a segunda. O que acontece nas duas opções? Toda vez que uma mecha vai de uma região até outra para ser cortada, ela ganha comprimento. Toda vez que uma mecha foi cortada e vai até outra para servir de guia, ela perde comprimento. Então, na opção em que eu trago a mecha até a região de corte e faço um corte, essa mecha fica maior do que a primeira. Ou seja, se eu repetir isso várias vezes, ou seja, trazer a terceira mecha até a primeira mais uma vez e cortar, essa mecha vai ganhar ainda mais comprimento do que a segunda e muito mais comprimento do que a primeira. Se eu trouxer uma quarta mecha até a primeira e fazer o corte, a minha quarta mecha vai ser maior do que a terceira, maior do que a segunda e maior do que a primeira. Agora, se eu fizer o contrário, se eu separei a minha primeira mecha e fiz o corte, e depois disso eu vou cortar minha segunda mecha e levo a primeira até a segunda para fazer o corte. O que aconteceu? A distância dessa primeira mecha caminhar até a segunda vai fazer com que ela fique menor na hora do corte. E quando eu cortar minha segunda mecha, a minha segunda mecha vai ficar menor do que a primeira. E se eu repetir isso e tiver comprimento para fazer isso e levar de novo a primeira até a terceira vai ficar menor. E assim sucessivamente, da forma exata contrária à qual eu mostrei antes. Então, de forma resumida, o que acontece? Duas opções. Se eu deixar a mecha parada e trazer todas as mechas até ela, todas as mechas vão começar a ganhar comprimento e vai ser exatamente no sentido contrário. Vai ficar menor na frente e as mechas e o comprimento do fio vai ficar maior lá para trás. Se eu quero que aconteça o contrário, se eu quero que a frente seja mais preenchida e vá ficando mais curto, mais encurtado, mais próximo do couro cabeludo para trás, eu vou sempre preferir empurrar a mecha que vai ser usada como referência. Isso é Overdirection. Você define a direção em que a mecha vai andar para definir o comprimento que ela vai gerar. Ou seja, se ela anda para a região em que foi feito o corte, ela ganha comprimento. Se o corte anda em direção ao que vai ser cortado, perde comprimento. Tá, mas e se eu não tiver uma mecha fixa? Isso se chama guia fixa. Eu defini uma região de corte, cortei e tudo vai até essa região. Aqui é uma guia fixa. Eu posso usar essa guia de forma móvel. Como que isso funciona? Eu pego minha primeira mecha,
puxo ela para mim e corto. Imaginamos que eu quero ganhar comprimento, mas de uma forma gradual, não seja tão discrepante assim a diferença da última mecha para a primeira. O que eu vou fazer? Eu vou trazer a minha segunda mecha até a primeira, vou cortar ela e a partir de agora a minha guia não é mais a primeira mecha, minha guia é a segunda. Então eu busco de novo minha segunda mecha, que já foi cortada lá junto com a primeira, e agora minha terceira mecha vai andar até a segunda. E vou fazer o corte de novo. E assim eu vou fazer sucessivamente. A quarta vai andar para a terceira e a quinta vai andar para a quarta. O que acontece nesse sentido? É um ganho gradual de comprimento. Ainda assim, a parte da frente vai ser mais curta e a parte de trás vai ser mais comprida, mas de uma forma muito mais gradual do que acontecia quando todas vinham até a primeira. Dessa forma, eu tenho uma guia móvel, mas ainda um overdirection de ganho de comprimento para trás. Mas e se eu não quero nem ganhar nem perder comprimento? Eu quero que o comprimento da minha primeira mecha seja o mesmo de todas as mechas. Como que eu termino com esse problema de ganhar comprimento ao trazer ou perder comprimento se eu levo minha linha de corte? É muito simples. Eu vou pegar e vou imaginar. Pensem na lógica do que está acontecendo. Para você entender como você vai trabalhar o cabelo, você tem que entender a lógica do que está fazendo. Se quando eu trago uma mecha eu ganho comprimento e quando eu levo a linha de corte eu perco o comprimento, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou definir minha linha de corte, nesse caso aqui, como exemplo, a minha primeira mecha, definir minha linha de corte. E ao invés de eu só trazer ou só levar, eu vou fazer um meio termo. Essa região aqui, em que está separado a primeira mecha da segunda, vai ser minha região de corte. Então eu levo minha primeira mecha, busco e trago minha segunda mecha. As duas mechas vão se encontrar no meio, entre a ida de uma e entre a vinda da outra. Dessa forma, a distância que a primeira mecha percorreu até chegar na linha de corte fez com que ela perdesse comprimento. Mas essa perda de comprimento é compensada pelo ganho de comprimento da segunda mecha que vem ao encontro. Dessa forma, quando eu junto as duas aqui no meio e faço o corte, as duas mechas vão ter o mesmo comprimento. E eu posso fazer isso para trabalhar toda essa região, ou seja, corto a primeira mecha, levo ao meio, trago a segunda mecha e corto. A partir desse momento, a segunda mecha é a guia da terceira e eu repito o mesmo processo. Levo a segunda, trago a terceira e corto. Dessa forma, toda vez que ela perde comprimento para ir até a próxima mecha, a outra mecha vem e ganha comprimento. Dessa forma, tudo fica igualado. Então, essa é a forma que você pode trabalhar overdirection. Para ganho de comprimento, você traz todas as mechas até a linha de corte. Se você quer encurtar comprimento, você leva a linha de corte no sentido em que você quer que fique mais curto. E se você quer manter o comprimento, você sempre leva uma mecha e traz a outra. E a partir disso, a próxima mecha é a tua guia. Então esse foi o nosso vídeo sobre overdirection. Se você curtiu o vídeo, está acompanhando o canal até aqui, não esquece, é muito importante, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha para outros barbeiros para a gente alcançar mais barbeiros e conseguir crescer nosso canal, trazer mais conteúdos interessantes para vocês. E se ficou alguma dúvida sobre o conteúdo que a gente mostrou no vídeo de hoje, deixa aqui no comentário. Todo comentário, na verdade, é uma crítica construtiva para a gente conseguir melhorar o canal e uma ideia para próximos conteúdos. Beleza? Então, até o próximo vídeo e tamo junto!